Bom dia, você que me assiste. Vamos orar ao Senhor. Hoje precisamos mais que nunca de orar a Deus. Oremos então. Meu Deus, no nome de Jesus, aqui está a palavra do Senhor, uma palavra séria para um momento sério. Então pedimos ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas e nos guarde, ó Deus. Deus, que esta palavra entre os nossos corações, e o Senhor bem sabe que depois, ó Deus, que eu tenho andado mais perto de Ti, eu tenho aprendido tanta coisa, ó Deus, que eu praticava no passado, que eu não achava, ó Deus, que era pecado, que eu ouvia dizer que outros faziam, que eu também podia fazer. E mesmo como cristão, ó Deus, eu andei em caminhos que, com a minha estupidez e ignorância, ó Deus, fazia coisa que os mundanos fazem. Mas no nome de Jesus eu te agradeço para o Senhor abrir o meu entendimento. Da mesma forma que eu peço para o Senhor abrir o entendimento de cristãos, de pessoas que irão assistir esse vídeo, de pastores que talvez assistirão esse vídeo. Eu sei que a maioria desses pastores ignoram o que eu prego, mas não tem problema, meu Deus. Eu sei que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e em cada coração que ela entrar, ela fará uma produção maravilhosa, produzirá muitos frutos. E eu creio assim, porque assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Como eu disse ontem, hoje tem uma palavra séria, e que Deus abençoe sua família também, que o seu coração seja aberto para Deus, para as coisas de Deus. Esta imagem que está atrás, no meu sistema atrás, ela tem muito a ver com o que eu vou dizer. Como você pode ver do lado aqui, este vídeo aí tem quase 300 mil visualizações, porque o povo gosta de ver fofoca, o povo gosta de ver coisas que denigrem, que atrapalham o bom andamento do reino de Deus. Mas isso aí que está mostrando atrás não faz parte do reino de Deus. E eu te afirmo isso dentro da palavra de Deus. Como esse vídeo aí mostra muitas outras imagens indecentes, sensuais. Essa aí se diz uma pastora ministrando. Então eu quero dizer para você, com o título da mensagem de hoje é: quem entrará no reino de Deus? Quem entrará no reino de Deus? Esse é o título da mensagem de hoje. E eu quero que você guarde muito bem isso e vamos ler a palavra de Deus que está lá na nossa ministração, em Gênesis capítulo 8, o versículo 9, o versículo 18 e o versículo 22. Então vamos ler o Gênesis capítulo 6, versículo 8, o 9, o 18, o 22. No capítulo 6, o versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. São essas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. O verso 18 diz assim: Mas contigo, Deus falando com Noé, estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca. Quem? Tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. 8 pessoas. O verso 22 diz assim: Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Glória a Deus por isso. Vamos traçar um paralelo entre os dias de Noé, entre o que viveu Noé e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, o 10, né? Nós vamos trazer um paralelo entre isso aí. E hoje eu quero apresentar para você os 10 mandamentos do que não se deve fazer, né? Tem os 10 mandamentos do que se devia fazer, né? E entre eles algumas coisas que o povo de Deus, o povo hebreu não podia fazer. E aqui nós temos 10 mandamentos do que não se deve fazer. Inclusive isso aí que está nesse vídeo atrás, que teve quase 300 mil visualizações. Engraçado que os vídeos que eu posto não tem tanta visualização assim. Tem pastores que mandam mensagem dizendo gostei, mas não assistiu. Mentirosos, né? Aqueles que mandam mensagem gostei, curti, muito obrigado,
mas não assistem. Não só pastores, qualquer pessoa que manda um gostei para você sem assistir. Agora mesmo assisti um vídeo de uma pessoa que me mandou, porque eu tinha que apagar, limpar o meu celular, mas como eu vou dizer a esta pessoa que não vi o vídeo dele? Ou que vi o vídeo sendo que eu não vi? Então eu vi o vídeo rapidinho, apaguei, limpei meu celular, para que eu pudesse gravar o vídeo para você hoje, né? Eu não sou como esses pastores aí que investiram em grandes estúdios. Eu formo uma maneira de levar até você a palavra de Deus, a minha maneira. Se você acha precária, né, a minha produção, infelizmente é a que eu posso oferecer a você. Mas além de uma produção precária, eu te ofereço a palavra de Deus que é justa e verdadeira e eficaz. Então vamos à palavra de Deus. Quem entrará no reino de Deus? Eu já disse que a arca simboliza o reino de Deus. Simboliza, né? Aquelas pessoas que entraram na arca ali, simboliza a igreja do Senhor Jesus e pessoas adentrando nela, né? Só que na arca sabemos que entrou também entre animais, né, irracionais, impuros e puros, né? Então no reino de Deus também agora aqui, não no reino de Deus, no seio da igreja do Senhor Jesus, aparecerá pessoas como esta mulher que está aí atrás e muitas outras, de forma muito sensual, tentando pregar aquilo que essas pessoas não vivem, né? E isso aí faz parte dos 10 mandamentos do que você não deve fazer, né? Desde o princípio da criação, desde os dias que Deus criou Adão, Deus deu a Adão direitos e deu um dever a Adão. Um dever. E deu muitos direitos. Você vai governar, você vai liderar, a terra é tua, tudo é teu. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão não sabia o que era mal. Ele sabia tudo o que era bem, tudo o que era bom. Mas Deus colocou ali a árvore e disse: não coma, me obedeça. Então, desde o princípio da humanidade, entendemos que existem direitos e deveres. Mas quando você não cumpre um dos seus deveres, você perde o direito. Engraçado que na justiça brasileira, as pessoas estudam direito, são advogados, mas depois fazem tudo errado, dizendo que são formados em direito. Né? E que direito é esse se não cumpre o seu dever? Então, a Bíblia diz que Adão errou em um só dever que ele tinha e perdeu todos os seus direitos. Então, o homem, ele tem a necessidade de cumprir o seu dever. E trazendo um paralelo, como eu disse, de Gênesis 6 e 1 Coríntios 6, o versículo 9 e o versículo 10, nós vemos esta perversidade aí, essa perversão de hoje muito pior do que nos dias de Noé. Porque nos dias de Noé eles viraram as costas para Deus. Agora, nos dias de hoje, é muito pelo contrário. Eles estão pegando a palavra de Deus e pervertendo a palavra de Deus. E fazendo da palavra de Deus comércio. Sensualismo. E aí começam-se a pregar coisas que eles não vivem na prática. Ontem eu disse na minha mensagem que o teu corpo e o teu espírito, a tua alma tem que ser santos diante de Deus. E que se você diz por dentro que você tem o sangue de Jesus, mas isso não é mostrado na tua forma de vestir, como esta mulher mundana aí que está com o microfone na mão dizendo ser pastora, essa pessoa está mentindo, está pervertindo a santidade de Deus aos olhos do povo, dizendo que Deus é qualquer um, que aceita qualquer coisa, que aceita um lixo como esse na ministração do evangelho. E não obstante, o apóstolo Paulo diz assim: como estas pessoas aí, vocês também foram. Por isso que você viu na minha oração, eu agradecendo a Deus por aproximar-me mais dele, por ele me ensinar mais e mais a cada dia. Então, estas coisas mundanas que estão lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, né, que são os 10 mandamentos que você não deve fazer, estava acontecendo nos dias de Noé, só que hoje estão muito piores. E esta geração de hoje é pior do que a geração passada. A geração nos dias de Noé. Mas Noé buscou ser justo.
Então você precisa buscar ser justo, você precisa buscar a Deus, não importa se essas imoralidades aí estão nos púlpitos de muitos lugares que se dizem igreja, porque cristão de verdade não frequenta esses lugares, não escuta a mensagem por pessoas como esta mulher aí, não se deixam levar por pregações falsas como essa mulher está ministrando aí. Ela está ministrando o prazer, está quase seminua, na hora que você vê a linha de baixo aí, já é o limite da vestimenta dela, mostrando as coxas, mostrando as pernas, mas isso aí os homens, né, sensuais vão para a igreja, aqueles que são impuros de pensamento, e ali então se beneficiam disso, de ver um corpaço na frente, ministrando. Haja vista que muita gente está aí condenando certos pecados, mas vivendo outros pecados, praticando na vida deles. Então, vemos aí o seguinte, quais as perversidades que a igreja, né, tem no seio dela hoje e o mundo está vivendo de vento em popa. Pessoas que vivem os piores do que nos dias de Noé. São primeiros impuros. O que são os impuros? Na lista que você vai ver em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, são os impuros. Os impuros têm mente podre, mente vazia, mente usada pelo diabo. São sensuais, né? Para ir para a igreja, como para o local que se diz igreja, como essa mulher aí, procura o vestido mais sensual possível. Procura o vestido que vai mostrar as curvas do seu corpo. Esses são os impuros, pensamentos deles. Nem Deus pode penetrar ali por de tanta imundície, de tanta porcaria que tem na cabeça dessas pessoas, mas elas fazem isso por avareza, por status, por dizer que são modernas. Deus não mudou, e como ele destruiu o primeiro mundo com água, ele voltará, Jesus, nessa terra para arrebatar a sua igreja, irá levar a sua igreja, mas pessoas como essa aí não entrarão no reino de Deus. Vemos também um fato muito engraçado, que além dos impuros, idólatras. As pessoas idolatram e pensam que isso vai passar, né, de mansinho diante de Deus. Não, Deus não terá o culpado por inocente. Aí vem os idólatras, impuros idólatras, né, que está aí na lista desses, e adúlteros. Quantas pessoas estão dentro de igrejas dizendo ser cristão, adulterando? E você, como nos dias de Noé, Noé pregava, Noé dizia e ninguém dava ouvido a ele porque nunca tinha visto chuva. Hoje dizemos, Jesus quer salvar você, para te levar para o céu, ele quer te abençoar. Mas as pessoas não dão ouvido porque nunca viram falar de um arrebatamento em massa. Então eles não acreditam nisso, e é mais fácil viver a vida mundana do que viver uma vida cristã no meio de tantos mundanos, até mesmo no meio que se diz cristão. Aí vem os adúlteros na lista, e vem depois dos adultos, é que vem efeminados, homens que se querem trajar como mulher, ter jeito de mulher, movimento de mulher, né? E depois do efeminado desses homens que vêm com jeito de mulher, vem os sodomitas. E entre os sodomitas temos muitos casais dentro da igreja praticando sodomia, praticando o que Sodoma praticava. Homens relacionando com homens, mulheres relacionando de forma, mesmo que seja com homem, de forma de sodomia. Sexo anal, sexo reprovável diante de Deus, tanto de homem com homem e de mulher com homem. Isso é mundanismo, isso é perversão, isso é trazer para sua casa aquilo que as prostitutas às vezes nem fazem, você traz para sua casa. Então, pastores, no nome de Jesus, parem de pensar que só o homossexualismo que leva ao inferno, ou só o efeminismo que leva ao inferno, só o lesbianismo que leva ao inferno. Isso também leva, mas isso são só 20% dos 10 mandamentos que a igreja não pode praticar, e você precisa trazer esta palavra da verdade para a tua igreja e tirar da tua vida aquilo que você tem feito de errado, para que a tua igreja e você seja abençoado no nome de Jesus. Você cristão, rejeite essas coisas como Noé rejeitou a injustiça nos dias dele e foi tido como justo, e Deus fez uma aliança com ele. Deus faz uma aliança com a igreja que é pura, e não para por aí. Além dos sodomitas, né, tem os ladrões. Esses estão infestados na igreja, esses estão tomando os púlpitos aí e roubando cada dia mais. Tem os ladrões, os avarentos.
Abrem-se igrejas por avareza, faz a obra de Deus por avareza, se lança ao ministério por avareza, querem assumir o microfone como essa mulher aí, sensual e mundana, está assumindo por avareza, por ter status, né? E tem os bêbados, não, eu tomo só um pouquinho de vinho, eu tomo só um pouquinho disso, a Bíblia diz que não deve embebedar. Na medida que você ingere o álcool, você já é alcoólatra, você já está ingerindo coisas que Deus não permite que você faça, para que você perca a sobriedade. Não adianta, tudo na vida começa com um pouquinho de pensamento, um pouquinho de atitude, um beijinho aqui, um toquezinho ali, e depois você está lá no inferno sem poder entrar no céu, porque você se deixou levar por essas porcarias dos 10 mandamentos que a igreja não pode cometer, não pode ter nela. E além dos avarentos e bêbados, tem os maldizentes que andam falando da vida de todo mundo, que não sabe falar da palavra de Deus, que vai para o YouTube, Facebook, vai para qualquer outro Instagram para ficar fofocando, para ficar postando coisas que vai ter visualização, porque você quer ter status, você quer ter nome. Mas eu te prego a palavra de Deus, não importa se você vai gostar ou não, se você é pastor e rejeita o que eu prego ou não, está na Bíblia, está na palavra de Deus, e estas pessoas não herdarão o reino dos céus, além dos maldizentes, os roubadores. Você que está pegando o dinheiro da tua ovelha, você que está cantando aí por dinheiro, você que está correndo para lá e para cá por dinheiro, você é um ladrão, é um roubador, e você também não entrará no reino de Deus. O apóstolo Paulo fala no versículo 11, porque vós outrora eram desta forma, desta maneira, muitos eram efeminados, muitos eram homossexuais, muitos eram lésbicas, muitos eram roubadores, maldizentes, beberrões, muitos eram adúlteros, mas vocês foram lavados e remidos no sangue de Jesus, não podem mais praticar essas coisas. E aí o salmista pergunta, quem entrará na tua presença, no teu santuário, ó Deus? E a Bíblia responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega, não entrega sua alma à vaidade, nem jura dolosamente. Você que tem Jesus na tua vida, você tem a certeza de que você vai para o céu. Agora, essa lista de pessoas que eu disse aí, os 10 mandamentos do que a igreja não pode fazer, esses não herdarão o reino de Deus. Que Deus abençoe você e família, e que essa palavra ache lugar na tua vida. E se você pratica essas coisas, fuja delas, peça perdão a Deus e se converta no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que os pastores que praticam isso tomem vergonha na cara e se aproximem de Deus e mudem as suas vidas no nome de Jesus. E você que é homossexual, vocês são só 20% desse quadro todo que eu apresentei, mas Jesus ama vocês. Vocês merecem o meu respeito como pessoa e como alma. Jesus ama a alma de vocês. Só preciso vocês deixar essas coisas, deixar os maus caminhos e se jogar aos pés de Jesus. E Ele transformará a vida de vocês numa vida agradável a Ele, 100% agradável a Ele. Mas não percam a esperança, se joguem a Jesus. Ele pode perdoar todos os vossos pecados, como perdoou os meus também. Eu não era nem pior nem melhor do que nenhum de vocês, mas eu passei pela mão de Deus, e Deus é que trabalhou a minha vida para eu chegar aonde eu cheguei e ir muito além, se Ele permitir, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu. O vídeo foi longo, mas é esclarecimento para você. Como nos dias de Noé, estamos vivendo piores hoje, mas estamos esperando Jesus voltar. Que Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Um abraço meu.